Deixa eu falar sério agora. Diga. É o seguinte. Os cara, vou falar, viu, Sami? É o desprestígio total. Escutado na sua mãe. Ó, deixa eu falar sério. O que as pessoas têm dificuldade de saber é o seguinte. Por exemplo, outro dia eu tava vendo uma bicicleta. Tem bicicleta que custa 60 pau. Sim. Certo? E tem gente que compra uma bicicleta de 60 pau. Picaretagem, né? Aí você fala... Pô, hã? Bicicleta de 60 pau Tem. é picareta. Não é picareta. Tem até mais. Peraí, eu só vou de ouro. calma. Aí é o seguinte, tem bolsa que custa 100 mil reais, É. tem sapato caro, tal, isso aqui. Aí eu pensei cá com os meus doutores, eu falei, como é que a pessoa determina um preço? Sim. E aí, pra quem eu fui perguntar? O nosso pequeno gênio, cara que Não, sabe tudo, Estudioso. estudioso, Samidana. Então ele vai explicar pra gente como é que um preço é constituído. Por que uma coisa custa 100, outra custa 1.000, outra custa 1 milhão? Por favor. Tem várias questões, mas a gente tinha feito, o primeiro exemplo é de uma caneta. Você Isso. pegou uma caneta, como custa R$2 uma caneta Bic. Por quê? Por que custa R$2? Isso. Então eu investiguei o caso da caneta. Tá. Cada produto tem uma dinâmica, porque no caso da bicicleta ou de um carro, por exemplo, um carro importado, você não tem um giro muito grande, então você tem que pôr dinheiro, espera, tem um lugar que você paga. Mas aluguel. tudo parte de um princípio. Parte do princípio. No caso da caneta, a primeira coisa que compõe uma caneta de R$2, custa R$2 o preço de venda médio de uma Bic, são os componentes. Então, o tubo de acrílico, a tampa traseira, a carga, pra você ter uma ideia, tubo de acrílico é 20 centavos, a tampa é 10, a tampa traseira é 5 e a carga 25 centavos. Aí você tem salários das pessoas para produzir a caneta, então 1 centavo só é salário, porque uma pessoa produz várias canetas, tem máquinas, etc. Aí você tem frete, você tem embalagem, você tem a energia da máquina, isso dá 6 centavos. E o lucro do fabricante, do fabricante Da caneta é de 13. R$2. Isso. Com isso, deu 80 centavos. Aí você fala, bom, 80 centavos, como é que chega a R$2? Porque aí você tem o ponto de venda, que é a papelaria, que ganha, em geral, 25 centavos. A papelaria também tem seus custos, né? Tem que pagar funcionário, aluguel. O ponto, a papelaria é muito... O ponto é muito caro. E olha só que coisa, isso acontece muito no Brasil, impostos, 95 centavos. Então, Da caneta. R$2. Mas isso é número real de uma caneta Bic. Isso. Número real. 95 centavos é imposto. 47%. Aí eu falei, bom, mas como que isso é em outros países? Como é nos Estados Unidos, como é na Europa, na China. Nos Estados Unidos, depende do estado, é 0, não tem imposto. Depende do estado, é 10%. Na Europa, dependendo do país, é 18, dependendo do país, é 21. Na China é 17, aqui é 47. Ou seja, se a gente tivesse nos Estados Unidos, a caneta seria vendida por R$1 e pouquinho. Então a gente paga muito imposto, claro, é tudo muito caro no Brasil, mas a gente tem que começar a entender os motivos. Não adianta sair reclamando. Então, você quer ter mais direitos, você quer ter mais coisas, isso vem dinheiro Só da tem população. informação. Entendi. Carro é caro. Tudo é caro. E a outra coisa que eu vou fazer para a semana que vem é o poder de compra. Porque mesmo que custasse R$2 em qualquer lugar do mundo, o salário médio do brasileiro não é igual ao salário médio do americano. Poder de compra. Sim. Então você tem, por exemplo, salário médio em São Paulo, médio, é acima de R$2.000. Até se você pegar, por exemplo, o interior do Piauí, é muito menor. Sim. Então a gente tem que balancear isso, porque no final, como que funciona a vida? A gente tem horas, você, todo mundo aqui, a gente vende essas horas para contratantes, por exemplo, a Jovem Pan, eles nos dão dinheiro e com esse dinheiro... Nossa a gente- força de trabalho. Essa é uma ideia muito, muito antiga. Sim. Então você troca horas por dinheiro e dinheiro por produtos e serviços. Então eu poderia pensar quantas horas de trabalho um brasileiro médio precisa para conseguir comprar um iPhone. Isso. E o americano médio? Aqui a gente paga mais e ganha menos. Então é muito duro. A gente tem Então é uma merda mesmo. uma merda. uma level conclusão. hard aqui, né? É uma conclusão que nós que a gente já chegamos. sabia, mas agora Sim. temos os números. Exatamente. Então, a semana que vem nós vamos fazer essa conta, que é muito interessante, compra. de saber quanto a gente trabalha aqui para comprar determinados negócios. E é isso que a gente gosta, né? A gente gosta de ter um Exatamente. dinheirinho para... De ter um dinheirinho, mas tem que entender. Claro. Claro, o poder de compra é terrível.